Bem-vindos, bem-vindas à Escola de Kabbalah. Nós, nessa semana, terça-feira, iniciamos um novo ciclo lunar, o ciclo do mês de Av, ciclo que está sob a energia do signo de Leão, sob a constelação leonina, um signo tão bonito e que a gente tem muito para poder aprender com essa energia. Mas nós já começamos alguns dias antes já a fazer as conexões para poder abençoar a lua nova, para assim também dentro de nós, nossa vasilha também começar a renovar as energias, receber uma nova luz, saudando as forças e a inteligência divina que se renova a cada mês. Rosh Chodesh, a cabeça do mês, é quando a gente entra no início de um novo ciclo, nós adentramos a dimensão da mente divina, da cabeça do mês. E na cabeça do mês é onde nós podemos formatar as informações para o novo ciclo. Como é bom e como é importante para que a gente possa obter abundância, prosperidade, as proteções necessárias. Como é importante a gente poder se reunir sempre para poder conversar sobre a energia que a gente tem no próximo ciclo, porque quando tu obtém o conhecimento, tu tem as ferramentas para poder navegar durante todo um ciclo de energia. Tu prepara a tua vasilha, tu acorda dentro de ti toda uma energia que faz com que tu vá digerindo e vá vivendo como oportunidade. Esse momento, e ainda depois do início da lua nova, os 3 dias seguintes, são dias que nós podemos programar o mês. Então, como é importante nesses dias a gente ter pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos criativos e poder os nossos pensamentos de programação eles estarem conectados com a energia que é o próprio mês, que é uma oportunidade. No signo de Câncer, mês de Tammuz, que nós ainda estamos, né? O mergulho dentro dos aspectos emocionais, o mergulho na nossa alma, na nossa infância, um mergulho para poder resolver, viver o tikkun de questões antigas que nos sustentam, e muitas vezes questões que são muito inconscientes, que estão ali criando cenários que muitas vezes a gente não quer e nem gosta. Rosh Chodesh é um momento de uma oportunidade que a gente pode se conectar com a energia no nível da semente do mês e poder então entrar de uma forma em que tu pode ter o controle da energia que tu vive no nível espiritual. Tudo primeiro acontece no nível espiritual para depois vir para o nível físico. E o que a gente precisa entender é o quanto o calendário cabalístico é um calendário lunisolar, os meses baseados na Lua e os anos baseados no Sol. Cada mês corresponde a um dos 12 signos, 12 tribos. Cada mês recebe uma luz divina que se derrama sobre nós. E nos dias que sempre antecedem, nos 3 primeiros dias da Lua Nova, nós então podemos subir, adentrar a semente da criação desse ciclo, adentrar Keter, Hormah e Binah, e poder pensar, meditar em tudo o que nós desejamos quando conhecemos toda a energia que nos envolve. Então, começamos antes para já estarmos nos preparando amanhã, depois de amanhã e os próximos dias para um novo ciclo nas nossas vidas. Por isso, começamos a aula meditando nas letras Kaf, Tet,
No nome de Deus, Raul e Ra, fechamos os olhos e nos conectamos a Yah, a Ruiá, Tsevaot, Elohei, Israel, Elohim Haim Melech Olam El Shaddai, Baruch Atah, Ahuiá, Eloheinu Melech Haolam, Ose Maset Bereshit. Que Deus, com todas as suas dimensões, todos os seus nomes, na dimensão de Yah, na dimensão de Hauiá, na dimensão de Sevaot, Elohei Israel, na dimensão de Elohim Haim, na dimensão de El Shaddai. Bendito é Ele, que é o Rei deste mundo e que criou o início de um novo ciclo. Amém. Esse é um mês em que a luz espiritual, a luz de Leão, encontra a sua própria casa. O quinto mês, governado pela constelação de Leão, regido pelo Sol, é o momento em que o Sol, que percorre todo o círculo astrológico e calendário, ele agora volta para sua casa. Então, esse é o ciclo de maior quantidade de luz. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos ainda nas 3 semanas chamadas negativas e que vai até o 9º dia do ciclo do mês de Av, até 9 de Av. Então, nós já sabemos que os próximos 9 dias, a partir de terça-feira, nós estamos com uma luz intensa, mas um período que nós precisamos ter muito cuidado. E exatamente porque nós estamos saindo de um signo que ele é noturno, que ele é introspectivo, que ele lida com o interno. E nós vamos para o signo, saindo do signo de Câncer, que é regido pela Lua, e nós estamos saindo para o signo de Leão, que é regido pelo Sol. Saímos da noite para ir para o dia. Nós precisamos preparar a nossa vasilha espiritual para poder receber essa quantidade de luz. E durante esses 9 primeiros dias é quando então nós nos preparamos para receber uma quantidade muito grande de luz e que nós vamos experimentar isso principalmente na lua cheia de Leão, que é a lua cheia mais iluminada do ano, mais positiva do ano. E é engraçado porque nós temos durante esse ciclo de Leão o dia mais negativo do ano, 9 de Av, mas também temos o dia mais positivo do ano. E é por isso que esse ciclo ele começa com um convite ainda para um aspecto de interiorização, para que a gente possa agora, como objetivo desse mergulho, dessa introspecção, dessa techuvá, encontrar o nosso centro, encontrar o teu eu, tua verdadeira identidade. Vivemos uma vida envolvidos com tantos desejos, com tantas necessidades, que muitas vezes nós nos vestimos tanto daquilo que nós assumimos como nossa profissão, nosso trabalho, que nós deixamos de ser quem nós verdadeiramente somos ou viver a nossa própria vida para viver a vida de um profissional, para viver um personagem. E se a vida nos tira esse personagem, o que sobra de ti? Então, no mês de Leão, é interessante porque nós podemos rever o nosso eixo para poder se descobrir muito mais do que somente aquilo que tu veste como sendo o teu trabalho ou tua profissão. Mas é um mês que a luz, o sol, representa um nível de consciência e que a gente, nesse primeiro momento, ainda traz essa luz para o mundo interno. Pois Leão vai nos encaminhar e vai nos ensinar a ir para o palco, e para a luz, e para o sucesso, e para a riqueza, para a luxúria, para a vaidade, para o orgulho, que são as suas sombras. Mas o sol, ele está aqui para poder
coroar o verdadeiro rei e descobrir quem realmente é o leão. Então, eu vou ter que fazer uma pausa aqui. Então, durante este ciclo lunar, nós pegamos essa luz do sol e, nesse primeiro momento, ainda colocamos para dentro, para poder se descobrir, para que não seja o falso, o ego, que realmente seja exposto pela energia leonina. E isso acabar trazendo para nós um período mais difícil. É exatamente sobre essa energia leonina, e principalmente esses 9 primeiros dias, que nós temos a oportunidade de transformar a escuridão em luz, transformar o ódio em amor, transformar o amargor em algo doce, para poder conhecer aquilo que o leão vai nos oferecer de uma forma sublime, a experiência do amor. Começamos o ciclo reconectando com Ari, o Ariel, o Deus Leão. O leão que existe em nós, que é o poder de liderança, poder de vontade, de realização, de criar. O poder daquele que tem uma influência sobre os outros, que aprende a dividir, a cuidar dos outros e aprende, acima de tudo, a ser líder de si mesmo. Leão nos convida para ter consciência da sua própria história e da sua própria vida, saber quem tu é, saber as verdades a teu respeito, iluminar o propósito, o sentido e o significado da tua vida, encontrar um ponto de equilíbrio em ti, encontrar um tempo e um templo para ti. É no signo de Leão que a gente pode se aproximar do divino, pois para Kabbalah, o signo de Leão representa a nossa aproximação com o divino, a aproximação com os nossos desejos, as nossas vontades, a aproximação com uma característica na qual nós somos os co-criadores. Nós não somos vítimas, porque Leão nunca é vítima. Leão sabe que tem o comando. Leão sabe que tem a vida nas suas próprias mãos. Leão sabe que pode ser e se tornar o ego ou conhecer o melhor de dentro de si, próprio self. Mas por isso, o início do ciclo, ele precisa ser vivido de uma forma ainda no sentido de corrigir e viver as correções internas, para não usar essa luz de uma forma inapropriada. E você achar que você é Deus, quando você é só um co-criador. Bem-vindos à Escola de Kabbalah. Bem-vindos ao quinto mês do calendário cabalístico, o mês de Av. E nós escrevemos a palavra Av com as duas primeiras letras do alfabeto hebraico, Aleph Bet, que é uma forma como nós também falamos a palavra Abba, pai. E esse leão é uma representação da dimensão criadora, da dimensão masculina divina. E nós estamos ainda no mês de Tammuz, que representa a dimensão feminina do Criador, Shekhinah. E são exatamente esses dois signos que são regidos por luminares que não regem nenhum outro signo, nenhum outro mês, nenhuma outra tribo durante todo o ano. Eles são exclusivos e representam qualidades e pontos na própria astrologia, no nosso próprio mapa, fundamentais. A Lua representa o teu mundo interno, a tua autoimagem, teu sonho, tua dimensão infantil, teu feminino, a representação da figura da mãe. O Sol representa absolutamente tudo na tua vida, porque o Sol é o teu processo criador, criativo, é tua alma, é o teu Sol, a tua iluminação. É uma representação da figura paterna, é uma representação de
tudo que tu veio realizar nessa vida. Todos os planetas, eles conversam e eles giram em volta do Sol e recebem a luz do Sol. Se eles estão ali e são vistos, por causa do Sol, é por causa do leão. Leão que existe dentro de ti. Nesse quinto mês, nos conectamos com Rei, Vav, Yud, Rei. Barhem Tarem Rahamet Sikatecha Tamid Gomlem, a frase da oração Anabecoa, abençoa-nos, purifica-nos e que tua justiça benevolente possa continuamente retribuir-lhes. Nos conectamos às letras do nome de 42 letras na sequência Bet, Bet, Tet, Resh, Tzad, Tav, Gimel. Ok, os slides agora. Bem, sim, ela. Então, seguindo, nos conectamos também com as letras durante todo este mês, com as letras Kaf, Tet, Kaf, Tet. As letras funcionam como vasilhas dessa luz intensa, da luz do ciclo de Av. Também meditamos sempre nas letras do mês de Av, pois isso mostra o quanto esse mês ele representa um novo ciclo. E não é por acaso que, na leitura da Torá, nós nessa semana começamos o último livro, o quinto livro, Devarim, Deuteronômio. E nesse ciclo possamos aprender a ser luz, a realizar a luz, a nos tornar verdadeiramente o canal da luz. E quando nós nos tornamos o canal da luz, nós nos tornamos um canal de criação e de revelação. É um mês de muita luz, mas é importante tu aprender, porque esse é o grande segredo dentro da Kabbalah, a gente aprender a lidar com a luz. A luz sempre é boa. O problema é que nós nem sempre estamos prontos para saber sobre as leis espirituais que regem a dimensão de como nós, na verdade, podemos de verdade receber a luz e viver a luz. Quando vivemos na luz, tudo que nós desejamos se revela, se apresenta. Mas também se revela aquilo que está escondido, aquilo que não aparece. Nós vivemos tempos em que tem muita luz na nossa volta. E a gente, então, vive a experiência do quanto a gente não sabe administrar a luz, que a gente acaba fazendo o quê? Quando tem muita luz, a gente se fecha, a gente se tapa, a gente acaba se contraindo. E é somente quando nós aprendemos como vasilha receber essa luz, é isso que se faz dentro da escola de Kabbalah o tempo todo. Aprender a receber a luz, para tornar a vida, o dia a dia, um processo de criação, um processo de revelação. Quando chegamos no quinto mês, nós chegamos no momento em que tudo que em março nós começamos a pensar, a imaginar, a desejar, começa nesse momento a brotar. Todas as sementes do carneiro, de Áries, começam agora a aparecer. Leão é que vai começar a colocar regras para essas sementes.
para essas ideias. Leão que vai guardar as regras, a ética, a moral, os costumes e a tradição. Leão é um signo conservador e é um signo que nos ajuda a trazer a coragem para que a gente possa lutar pelos nossos desejos, por tudo que nós buscamos, sonhamos. Leão nos traz coragem, porque nos falta muita coragem para poder ir atrás dos nossos sonhos, para poder ir atrás da liberdade, e coragem de ser a luz e aprender a compartilhar a luz. Quando tu realmente, cabalisticamente aprende sobre o conceito do que significa compartilhar a luz. E a Cabala, ela vem para quebrar os conceitos padrões que normalmente a maioria carrega das suas religiões. E quando tu consegue mergulhar e perceber de uma forma profunda o que significa compartilhar a luz, vai descobrir que tu nunca compartilhou luz e que tu nunca foi canal de luz. Mas esse é o mês que tu pode começar e aprender a ser esse canal da luz. Quando tu aprende a transformar a energia do fogo, quando tu aprende a sair da ansiedade, da loucura de fazer 500 mil coisas, de não parar, porque tu aprende a controlar a luz. Para canais criativos, para canais de harmonia e de paz que nos tornam muito mais próximos do divino. É nesse ciclo que a gente pode aprender a transmutar todo o fogo como energia sexual, fogo como energia animal, elevando a nossa nefesh, elevando nossos instintos, erguendo-se e renascendo, descobrindo-se sem ego, encontrando-se consigo mesmo, abrindo e florescendo, se descobrindo, descobrindo talentos novos, descobrindo desejos novos. Um período em que esse mergulho que a gente faz nos primeiros dias facilita com que tu use melhor a energia a partir do 10º dia do mês de Av, para processos criativos de encontrar coisas que tu veio fazer, que tu gosta de fazer, que são feitos para ti. Mas até lá, nós somos convidados a um processo de cura e de introspecção. E é por isso que os 9 primeiros dias são conhecidos como Sol Negro, porque nos leva ao fim das 3 semanas, nos leva aos 9 dias extremamente importantes na nossa vida. Nós estamos num período que a gente vive uma memória espiritual, e como nós estamos sem uma proteção direta divina, nós precisamos buscar essa proteção por si só. Nós precisamos estar mais atentos, mais sensíveis, com nossos canais mais abertos para poder perceber o mundo espiritual e para poder evitar que sejamos canais de forças reativas, forças contrárias, que nos colocam num lugar de reatividade. Porque aí, nesse período, é um período sempre muito perigoso e muito delicado. Nos 9 dias que se segue, são dias em que a gente tem um acesso à luz. Isso significa que a gente sai de um mergulho ou sai da bagagem que a gente carrega da infância. Então, eu poderia te dizer que tudo que tu vem vivenciando nas últimas semanas é uma conversa com toda uma memória da tua infância, onde tu vai entrar em contato com as frustrações da criança, com as faltas e com toda a reatividade que essa criança ela experimentou. E agora a gente vai entrar num aspecto que é de luz, de dia, de sol.
Mas, assim como de manhã, quando tu acorda, tu não quer que ninguém abra a janela e deixe entrar toda a luz, porque isso vai te ferir. Tu não quer que essa luz, ela venha a te ferir. Pois se ela te ferir, tu vai manter algo, que é aquilo que no dia 9 de Av a gente vive. É a memória de tempo, quando diferentes coisas negativas, diferentes situações, diferentes histórias negativas aconteceram em diferentes épocas no mesmo dia. Então, é um dia que tem uma memória negativa muito grande. E a gente diz que é o dia em que o Satã ele atua e que é o dia que ele feriu Jacó na sua coxa. Ele feriu o ciático do Jacó. Então, é quando a gente busca uma introspecção, não para se proteger, mas para transformar dentro de si aquilo que gerou as situações negativas. De novo, nós vamos estar sob uma energia de destruição do templo. Então, de novo, a gente vai estar lidando com as nossas emoções, que se repetem ano a ano, vida a vida, que se desconectam da luz espiritual, se desconectaram da consciência superior, caíram porque a consciência reativa, que é a consciência inferior, que é a consciência do ego, dos instintos, dominam. E quando a gente está sob o domínio dessa consciência, a gente chama de consciência reativa, a gente mantém a separação da luz espiritual, a gente mantém continuamente a destruição do templo. E aí o ser humano é isso que a gente vê, que é um aglomerado de seres que não sabem viver em comunidade, que não sabem viver numa rede, que não sabem viver na proatividade, mas que vivem no instinto da falta. E a gente então vai ver um mundo unicamente interessado em dinheiro, unicamente interessado em corrupção, em dor, onde as pessoas não se encontram, onde as pessoas não se enxergam, onde as pessoas não se veem. A questão não é o dia 9 de Av, a questão são os dias até o dia 9 de Av. Porque não adianta tu pensar lá na frente. Porque isso é bobagem. Eu faço um monte de bobagem até o dia 8 de Av, mas no dia 9 de Av eu vou ficar de jejum, vou ficar quieta. Não, porque eu vou repetir essa mesma ação sem me dar conta. É uma cirurgia profunda dentro de nós, porque o que, na verdade, a gente vive e o que acontece é que nós ainda estamos numa condição que nós não conseguimos captar essa luz. E quando a gente está aberto demais, e não é só aberto demais, quando a gente está excessivamente com o desejo de querer para si, e todos nós temos esse instinto do desejo de querer para si, porque ele faz parte da consciência corpórea. Sem tu te dar conta, tu quer o tempo inteiro, tu tem fome o tempo inteiro. Tu está o tempo inteiro, talvez, pensando em ter coisas, em dinheiro, sucesso, ou está pensando nas frustrações. Isso tudo, quem está governando é o desejo de querer para si. E esse desejo de querer para si, ele atrai a luz. Só que a luz agora é 220 volts e tu não tem uma vasilha para poder sustentar essa luz. E aí é que a gente então experimenta o sol negro. Porque se eu não souber controlar meus desejos, meus instintos, nos próximos dias, eu acabo atraindo. E essa luz vem e eu faço isso. Aqui eu fiz fisicamente, mas
É espiritualmente que acontece, tu te fecha. E a gente permanece numa memória de tempo que existem informações negativas no 9 de Av, que é o dia, então, do auge e que pode se manifestar. Tisha B'Av, assim que é chamado o dia 9 de Av, dia em que o decreto divino ao povo hebreu de ficar no deserto por 40 anos na saída do Egito ocorre devido ao pecado dos espiões que foram mandados para a terra de Canaã. Ocorre a destruição do primeiro templo e ocorre a destruição do segundo templo no mesmo dia. Ocorre a expulsão dos judeus da Espanha. Ocorre a destruição da cidade de Betar durante a revolta de Barcova. Ocorre que o Império Romano arou todo o monte do templo, destruindo os vestígios que poderiam identificar o templo. O que acontece é que nós somos ferramentas e instrumentos da manutenção de uma destruição espiritual, de um centro e de uma morada onde o divino vive e que nos traria uma maturidade espiritual. No momento em que se quebrou esse centro, na verdade, tu não consegue mais ter uma maturidade espiritual. E acaba que a gente acaba vivendo um processo de din, de julgamento. E é por isso que os cabalistas dizem que quando inicia o mês de Av, a nossa alegria diminui. Quando é um mês de luz e de alegria. Mas até 9 de Av, a gente ainda está sob essas energias. Nós temos mês de Tammuz, mês de Av, mês de Elul. Então, esses 3 meses, mês de Câncer, mês de Leão e mês de Virgem, são meses que são de mais introspecção, mas que podem ser vistos como meses de cura. Meses em que nós consertamos através da restrição, através da certeza e da perseverança, para que a gente possa canalizar a luz para construir o terceiro templo. Sábios dizem que o Messias, ele nasce em 9 de Av. Ele se apresenta em 9 de Av. E quando ocorrer isso, nunca mais nós vamos ter o dia 9 de Av como um dia negativo. E nós chegamos no dia 9 de Av, na Cabala, e nós vamos olhar para frente. A gente vai olhar para poder preparar para a vinda do Messias. E normalmente a religião, ela olha para o passado, e ela olha para a tristeza e para a destruição do templo. Mas a religião não convida as pessoas a corrigirem o que destruiu o templo. A Cabala convida. Em 9 de Av, nasce e se revela o amor, a amada. Em 9 de Av, também é um momento que a nossa introspecção permite com que a gente venha viver a lua cheia de Leão, que é o dia mais positivo do ano e é conhecido como o dia do amor. O encontro entre o noivo e a noiva. Mas para poder ter um encontro, tu precisa começar a reconstruir essa morada interior. Onde está o teu templo? Onde está o teu templo? Sem o templo, o caos sobreveio nas nossas vidas. E esse é o momento em que nós temos a oportunidade para reconstruir o templo interior. E reconstruir o templo interior é um reencontro com a dimensão de Tiferet, o centro, o lugar da unidade, do Ihud, o lugar da integração, do encontro com o teu verdadeiro eu, a tua verdadeira identidade. Isso é algo profundo que acontece e precisa acontecer dentro de nós. O dia 9 de Av começa no dia 22 de julho. Tem que ter um pouco de calma e paciência para a gente chegar lá, ok? Então, porque o mais importante é tu começar hoje
a poder pensar e repensar sobre onde está teu propósito, onde está o sentido da tua vida. O que é mais importante, as coisas externas ou as coisas tuas internas? E muitas vezes a gente se vê sequestrados pelo mundo externo, que nos consome e produz dentro de nós um mundo de reatividade. E que com certeza a pessoa que mais paga por essa reatividade é tu. Porque isso fecha o canal para as tuas bênçãos e para a tua evolução e o teu crescimento. Reencontrar-se com o teu verdadeiro eu é reencontrar-se com o divino que existe dentro de ti. E nesse período de 9 dias, em que a gente pode entender que talvez seja o período mais negativo, Deus é sempre misericordioso. E nós temos 2 ilhas de luz muito grande. De terça para quarta, nós temos o Ilulá do Patriarca Aron. E no quinto dia, nós temos o Ilulá de Isaac Lúria, o Ari Kadosh. 2 seres de luz que nos ajudam a trazer muita luz para esse período. E que através das nossas conexões com os dois, nós ganhamos bênçãos durante esse período. Por isso que, para quem de verdade estuda Kabbalah e pratica Kabbalah, tu nunca te assusta com esse período, porque tu vê nesse período a tua oportunidade de mergulhar mais fundo no teu trabalho espiritual. E tu descobrir que trabalho espiritual não é só ficar resolvendo as coisas do mundo físico, porque a verdadeira espiritualidade não é para fora, ela é para dentro. Ela é totalmente para dentro. Acompanhe a escola para poder acompanhar essas conexões através do Telegram, a qual nós nos conectamos com o Patriarca Aron e o patriarca e o grande professor, o grande cabalista Isaac Luria. O ciclo de energia que nós temos é um ciclo de energia que desce, que se recompõe, se organiza e que volta à ascensão. Nós também precisamos reconhecer a vasilha que está vazia, que está na escuridão, porque a luz só é revelada na escuridão. A luz é revelada na escuridão. Então, os cabalistas também dizem que esses 9 primeiros dias nos preparam para poder receber uma luz muito maior durante o restante desse ciclo. Para podermos chegar no dia 15 de Av, na lua cheia deste mês, na lua cheia deste mês, aqui está errado, tá? Aqui eu não tirei. Porque ainda é em julho, lá pelo dia 27 de julho, que será o dia da lua cheia e o dia do amor. E nesse dia, tudo que tu não conseguiu receber de luz, tu vai receber de luz. Porque nesse dia, a lua consegue receber, sim, ela já consegue estar madura para poder receber a luz, que está sendo, então, canalizada por uma estreita dimensão que permite, então, chegar até cada um de nós. E aí, acordar dentro de nós o poder criativo, o poder de amar, o poder de experimentar, o poder de experimentar dentro de si esse desejo de expandir a luz, porque o amor é verbo e é o poder de expandir a luz. Porque o amor, ele pode ser vivido de várias formas. E aí a gente chega em Tu B'Av, que corresponde ao dia 15 de Av, dia de lua cheia, onde se dá o casamento entre o Sol e a Lua, e
o maior grau de harmonia. Um dia perfeito para começarmos novos projetos, novos negócios. O momento em que meditamos para poder chamar a nossa alma gêmea. O momento em que meditamos para encontrar o sócio que precisamos. O momento para trazer bênçãos de amor para nossas vidas, para o nosso casamento. Um momento de encontro e reencontro com o outro. No mês de Av, a tribo de Shimon, que tem uma relação com a palavra Shema, que é ouvir, e são os ouvidos que são abertos, pois nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Shimon ganha esse nome porque Deus ouviu minhas preces, assim diz a mãe de Shimon. Sob a energia de Leão, o arcanjo Miguel, o arcanjo Michael, governa esse período. É um guerreiro, é um lutador e é um protetor de Israel. Planeta Sol, a cor amarela, o dia da semana, domingo. Michael, o mensageiro de Deus e chefe das legiões celestiais, governa as questões financeiras e o poder. E assim, meditamos nas letras Kaf, Tet. Ele designou a letra Kaf, coroou e com ela criou o sol no universo, a quarta-feira no ano e a orelha esquerda na alma. Ele designou a letra Tet e a coroou e com ela criou o leão no universo, Av no ano e o rim esquerdo na alma. A letra Tet, a nona letra do alfabeto, constrói a palavra Tov, bom, trazendo essa energia das coisas boas, trazendo, né, a energia de volta da Shekhinah, trazendo a bondade de Deus, e nós agora então teremos a vasilha, a partir então do dia 10 de Av, para poder receber a luz, estarmos aptos para receber essa luz. Então, fica mais fácil, o trabalho espiritual ele fica mais leve, ele fica mais fácil. O que acontece agora é que o trabalho ele tem que ser mais intenso, ele tem que ser mais forte. E que toda a luz que tu está trazendo, ela acaba revelando situações que tu tem que resolver. Por isso que esse período de escuridão é um período que nos ajuda a curar e a retirar muitas coisas que estão nos atrapalhando. Meditar na letra T traz as coisas boas, traz a bondade para nossas vidas. A letra T também é uma letra que nos protege, ela é uma representação de um útero. E ela representa tudo que está lá dentro que a gente precisa gestar, que a gente precisa cuidar, para escolher também as boas sementes que a gente quer produzir, criar. A letra Kaf representa a mão de Deus que espalma sobre nós. Kaf é kippah, que fica sobre nossas cabeças. Inicia a palavra que sai, que é trono, que é o trono do eterno. Koach, que é a força. E meditar na letra Kaf nos traz a consciência, para que a gente possa enxergar melhor tudo o que a gente está vivenciando neste momento. Nos revela o propósito e também traz uma grande proteção divina neste período. O trabalho espiritual desse mês é deixar o melhor de si vir à tona, aprender a ouvir o outro, acessar os processos criativos, purificar a vontade e aprender a ser humilde e não deixar o ego tomar conta. E descobrir que tipo de líder que tu é. Esse período é um período para a gente conectar com a nossa força de perseverança. Continuar as coisas até o fim, terminar o que nós começamos, vencer o Satã e os inimigos e buscar purificação e limpeza e libertação. E aí eu lembro vocês que astrologicamente a gente está com Júpiter no signo de Leão, ainda neste período, ainda nesse período, e principalmente até a lua cheia, o Júpiter vai estar fazendo a oposição com Plutão, que está em Aquário, no signo oposto. E no fim do mês, a cauda e a cabeça do dragão mudam, e a cabeça do dragão vai para o signo de Aquário, e a cauda vai para o signo de Leão. Então, como vai ser importante a gente lidar com os nossos
maus líderes, o nosso ego, com a vaidade, o orgulho, os excessos, para poder corrigir. A energia de Júpiter, oposto a Plutão, é uma energia bastante explosiva, que traz mais luz para mostrar aonde a gente está criando falsas apostas. Isso é muito bom, né? Falsas, falsos propósitos, uma falsa busca de sucesso e a forma como nós conquistamos as coisas na nossa vida, que talvez a gente olhe e diga, isso não serve mais, eu quero outra coisa. Então, a gente está vivendo um momento de uma grande transformação de como a gente vai lidar com o processo criativo e com essa luz e com o que nos traz importância, amor, reconhecimento. É também um momento em que a criança criativa ela precisa acordar dentro de cada um de nós. É o momento de poder fazer movimento e não ainda manter a mente robótica, mas começar a despertar e acordar de um sono ou de uma morte de consciência que cada um de nós possa estar vivendo em alguma área da sua vida. Nós estamos vivendo deste ano os últimos aspectos mais tensos. E muita coisa pode acontecer nas próximas semanas e pode mudar muito o destino das nossas vidas. Como é importante que a gente possa fazer esse caminho de introspecção para poder ajudar a com que essa luz não nos queime e nos mantenha na escuridão. Porque é importante entender que o excesso de luz, se tu não tem como receber essa luz, ela gera uma escuridão muito grande. E isso significa uma queda da consciência. E com certeza ninguém quer isso. E para que tu possa corrigir, tu tem que estar atento no teu dia a dia quando a luz de Deus está descendo direto para nós, e daqui a pouco tu está bebendo e te nutrindo do noticiário, da novela, das coisas externas, o tempo todo. Em vez de buscar te nutrir e te alimentar da luz divina, que é o aspecto do Criador, que é o aspecto da criação. Que possamos nos tornar vasilhas aptas para poder receber essa imensa luz, tornando nossas vidas abençoadas, protegidas, cheias de luz para ser compartilhada, mas que possamos, nesses 9 primeiros dias, estar de frente com o divino para poder receber de volta quem nós somos. E tu poder te perguntar e perguntar para a tua alma quem eu sou, e o que eu estou querendo e o que eu estou buscando. Queria convidar vocês para participarem dos cursos de estudo da Torá e livros sagrados, sempre junto com uma conversa com o céu astrológico, nas segundas-feiras, 19h30, essa semana começando Devarim, Deuteronômio. Convido vocês para o curso de Arcanos Maiores, a Jornada do Louco, um curso prático e teórico, uma visão profunda do tarô. A Magia das Letras Hebraicas, um curso riquíssimo em conteúdo, para que a gente possa descobrir a mística das letras, a utilização delas no nosso dia a dia, a forma como meditamos e como utilizamos e o conhecimento delas. Para quem se interessa por gemátria, por numerologia, precisa começar sempre por esse curso. Para quem se interessa por terapias e curas, as letras também são ferramentas de curas e de muitas terapias. E jornada espiritual, que vai iniciar no próximo sábado, é um curso que, na verdade, a gente vai ter um encontro por semana, vários áudios e conversas particulares com cada aluno durante a semana, para que possa trazer para cada um elementos práticos, elementos pessoais e particulares da Kabbalah, tendo junto um conhecimento que ele é
também introdutório. Ele é um curso interessante para quem não conhece Cabala e quer começar, mas para quem conhece, também é, porque a maneira como eu vou trazer essa introdução é totalmente diferente do que já foi trazido até então. Porque na vida, se tu não está diariamente te lembrando do que significa a palavra Kabbalah, de que a Kabbalah é algo que mergulha na dimensão espiritual invisível, e que o tempo inteiro a gente tem que quebrar uma tendência racional que a gente tem, e de o tempo todo racionalizar a Kabbalah, o tempo inteiro ficar pegado a conceitos, o tempo todo ficar grudado ao mundo externo, e pior, não se dar conta. Então, a gente tem que quebrar isso para poder realmente transformar a nossa realidade. Eu agradeço, eu finalizo a nossa gravação e abro nesse momento para as perguntas e as questões. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem, para ajudar o canal do YouTube para crescer. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro.